Estamos felizes de nos reunir por esse tempo mensal de formação a partir do capítulo do compêndio e de nos sentir em comunhão com todos nossos irmãos comunitários, também da Aliança e também outros amigos que participam conosco dessa formação. Então, na página do compêndio, página 506, e o título desse mês, o Espírito de Cristo, alma da santidade da Igreja. E o ar da Igreja, a alma da Igreja é o Espírito Santo. São 3 capítulos, vários parágrafos que vamos ver, mas por que esse título? Porque começamos o mês de novembro com a festa de todos os santos. A santidade marca a liturgia de cada ano do mês de novembro. Então, é por isso que eu pensei importante de desenvolver a santidade da Igreja. E através da santidade da Igreja, a santidade de nossa comunidade, coitadinha, não é tão elevada ainda, precisa de trabalhar muitas virtudes, a santidade de nossa comunidade e nossa santidade pessoal, que também tem coisa a dizer, tem muito trabalho a fazer, não? Ah, ok. Então vamos ver essa questão da santidade que é ligada ao Espírito Santo. Quando você entra numa comunidade, você não vai entrar no espírito do fundador, no espírito do carisma. Não, não é isso. É no Espírito Santo. Não é o espírito de uma pessoa que vai guiar tua vocação e concretizar tua vocação nesse instituto. Mesmo se o fundador é maravilhoso, brilhante, como grande fundador. Mas não é o espírito do fundador que faz a comunidade. Então, não devemos maximizar, não sei como dizer, essa dimensão. A questão é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que realmente vive em nós, no meio de nós, que se desenvolve no meio de nós. E vamos ver com um grande teólogo do século XX, Cardeal Journet, que você já ouviu falar de minha parte várias vezes, o Cardeal Journet, que era um grande amigo do Papa Paulo VI, e nós tivemos a grande graça de arrumar toda a biblioteca que ele deixou depois de sua morte. Ele morreu em 75, e quando chegamos em 80 na Suíça, na Escola da Fé, nos foi confiado de fazer a organização de toda a biblioteca que ele deixou. Ele deixou entre 7.000 e 10.000 livros, e foi assim que descobrimos um dia um livro caiu com uma explosão de papel de nota. Ele tinha uma escritura de mosca. Ele escrevia pequenino. E quando caiu esse livro, meu Deus, eu pensei, nunca vi um livro tão trabalhado, tão sublinhado, tão papéis dentro, comentários e reações dele. Era o livro da vida de Santa Catarina de Sena. E foi assim que Santa Catarina se apresentou a nós através do Cardeal Journet, que cita ela muitas vezes, porque ele era muito próximo dos dominicanos, apesar que era um teólogo, padre diocesano, e que foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI e participou do concílio como um dos grandes especialistas. E eu vou citar várias vezes palavras do Cardeal Journet que são muito luminosas. É uma teologia de santidade. Realmente um teólogo do Espírito Santo. E o Cardeal Journet escreveu um livro enorme que se chama A Igreja do Verbo Encarnado. Eu recomendo em vossas referências de poder trabalhar esse livro. É uma obra maravilhosa. Então, a Igreja Católica, nessa introdução, dizemos, a Igreja Católica reconhece 3 níveis de santidade. Os veneráveis, primeiro nível, Guido Schaeffer,
Carlo Acutis, passar por esse primeiro nível, que é reconhecer a heroicidade das virtudes cristãs. Se reconhece a santidade de uma pessoa na heroicidade das virtudes. Eu vivo um combate, eu vivo uma crise, meu Deus, você é longe da heroicidade, então. Heroicidade das virtudes, e sobretudo da virtude do amor, da caridade. Não começou, hein? Não começou, então, por favor, recomeça, vai no ponto zero e recomeça. 1, 2, 3, 4, porque você vem só de começar. A heroicidade das virtudes reconhecida, paciência, humildade, perseverança, fidelidade, honestidade, recusa da mentira, recusa do pecado, renunciar, como fizemos ontem nas promessas batismais, renuncio. As pessoas respondem, renuncio. Renuncio ao pecado? Renuncio. Renuncio ao mal? Renuncio. Sim, muito. Renuncio ao autor do pecado e do mal, que é o demônio? Renuncio, sim. Mas não chegou nas virtudes heroicas, por enquanto, não. É preciso de avançar mais. Os beatos, depois, segundo nível, que é a veneração limitada a um instituto, uma região, uma diocese, que é reconhecido como beato já, na igreja, no plano local, se podemos dizer assim. E depois o terceiro nível, que é a santidade canonizada, os canonizados. Então somos chamados a ser santos, como dizia um bispo um dia, somos chamados a santidade, e mesmo a santidade canonizada. Meu Deus. Então, é tão imensa, é tão longe que podemos alguma vez dizer, não é para mim. Isso são outros que são chamados a isso, não, para mim não é isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante de considerar essa questão. São Francisco de Sales, grande pastor e doutor da igreja do século XVII, diz, Nosso Senhor, tendo dito que de todos os nascidos da mulher, ninguém era maior do que João. Lucas 7, 28. Acrescenta, mas aquele que é o menor no reino dos céus, isto é, na igreja, é maior do que ele. Lucas 7, 28. Minha querida filha, ele fala à sua acompanhada, que é a Joana de Chantal, minha querida filha, é verdade, pois o menor cristão comungante é maior do que São João. É bonito isso. O menor cristão que vem comungar, o mais pequeno, mais anônimo, mais perdidos na massa, é maior do que São João. E o que significa sermos tão pequenos em santidade? Tão pequeno em santidade. Então, a heroicidade das virtudes, da santidade, não é uma medalha de glória, de riqueza, de sucesso, não é isso. Não é o palco, não é o microfone, não é esse tipo de coisa que faz efeito. Não é uma coisa brilhante como a coisa do mundo, do sucesso. Não tem nada a ver com isso. E, ao mesmo tempo, não é uma pequeneza de mediocridade. Não é a mediocridade. Então, muitas vezes, precisa bem de receber a coisa justa, o olhar justo sobre nosso chamado à santidade. E, justamente, o Evangelho vai dizer, Jesus vai dizer, não tenhas medo, pequenino rebanho. Tem uma comunidade aqui no Rio que se chama Pequeno Rebanho. Bonito esse nome. Pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Pequeno rebanho.
dessa semente de santidade, um pequeno rebanho, e não será a partir de teu brilho, de tuas centelhas nos olhos, de tua glória que vai iluminar não sei quem, que a santidade vai começar, não. Será a partir de tua verdadeira pequenez. Ele olhou a pequenez de sua serva. Em cada um de nós tem uma pequenez ontológica, uma pequenez fundamental que é o trono da santidade. São Francisco de Sales diz que o Senhor eleva o trono de suas virtudes a partir do campo de nossas misérias. Não a partir de tuas riquezas, meu Deus, de teus talentos, de teus dons. O grupo, a banda de música, ou do teatro, ou do musical, pode desaparecer. Não tem problema. Não é uma coisa gloriosa. Nossas pregações podem apagar, nossas belezas, mas a santidade não é isso. Não é o cartaz, não é o anúncio do vídeo e não sei o que faz a santidade. Mas qual é? Não é a riqueza. O jovem rico abortou sua vocação por causa de suas riquezas. Vai, vende, vem, segue-me. 5 verbos. Ele ficou triste, porque ele tinha grande riqueza, disse o evangelista, Marcos 10. Ele ficou triste porque ele era incapaz de deixar suas riquezas. Santidade abortada. Que pena. Vocação perdida. Tem um livro na França que saiu há 30 anos atrás sobre as vocações perdidas. E o jovem rico faz parte de uma vocação que foi um aborto. A partir de suas fraquezas? Não. Era um excelente judeu. Ama o Senhor teu Deus, ama teu próximo. Senhor, isso eu fiz desde minha juventude. Excelente judeu, praticante, integrista, tradicionalista, perfeito. Mas o problema, ele era tão dotado, tão rico, que isso foi, em primeiro lugar, a riqueza. Não foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito de Santidade a partir de sua pequenez. Sua pequenez vulnerável, profunda, que você não aceita. Se você não aceita tua pequenez, tua vulnerabilidade profunda, se você luta contra isso, você pode fazer Lucas, MDR, ADI, não sei o que, SNCF, EDF, não sei o que. Não, um dia aceita tua pequenez profunda, vulnerável, que faz quebrar o coração de Deus, porque Ele te ama a partir de tua pequenez mais profunda. Ele conhece tua pequenez profunda. E você deve se reconciliar com tua pequenez profunda. Para de brincar com outra coisa para distrair. Não são nossas riquezas que nos impedem a santidade. Desculpa. Não são nossa pobreza que nos impede a santidade, mas as riquezas. Então, João é o menor, mas tem mais menor que ele. É engraçado. O cristão que comunga é maior do que São João. Eu gostei dessa democracia. Voilà. E Journet vai dizer: a igreja é o reino de Deus, mas em estado peregrino e crucificado. Ela não precisa temer. Um dia, o sol da vida eterna, escondido dentro dela, como se estivesse uma névoa, irromperá plenamente para dissipar suas provações e transfigurar seu involucro carnal. O reino doloroso se tornará glorioso.
mas queremos que o reino seja glorioso logo, como criança mimada. Eu quero agora o brinquedo logo. Não quer esperar. No tema, um pequeno rebanho, pois possui a vida eterna na tristeza, mas muito em breve a possuirás na glória. Por um lado, o reino já está na terra, e por outro, a igreja já está no céu. Ao colocar as chaves do reino dos céus nas mãos de Pedro, Jesus quer dizer claramente que seu reino, em seu estado atual, não pode prescindir de uma hierarquia. Deve passar pela encarnação, pela organização dessa igreja. Vamos ver que a igreja é uma graça visível e misteriosa e visível ao mesmo tempo. A realidade da encarnação dessa igreja. Então, não devemos confundir, somos em tensão escatológica. Devemos aceitar o real, aceitar a fraqueza, aceitar os limites. E, finalmente, nós que procuramos várias libertações, curas, finalmente, se podemos resumir São Lucas, por exemplo, nossa cura verdadeira vai começar a partir do momento que eu vou aceitar minha fragilidade. Se eu começo a aceitar minha fragilidade profunda, ontológica, o resto vai seguir. Mas se eu luto, se eu não aceito, se eu me revolto, se eu estou sempre combatendo, eu não vou começar. Tem um abandono que começa a cura. Aceita. O conhecimento de si deve ser preparado pela aceitação de si. Eu me lembro desse pastor protestante que foi pastor evangélico na África mais de 20 anos. Ele fez um trabalho enorme de evangelização e, na volta de sua missão, descobriu a Igreja Católica. Ele se tornou um amigo de um bispo na França. Ele tinha um terço na mão de 2 metros. Depois de conhecer a fé católica, ele se tornou um filho da Virgem Maria, mas tinha um terço enorme. Mas o que fazia o seu testemunho, ele dizia, eu descobri que agora eu sou curado do desejo de ser curado. Eu sou liberto, eu não preciso mais de pedir de ser curado. Ele tocou a sua vida profunda e pequena, e ele entendeu que Deus ama ele como ele é, que não precisa de cura e de libertação e de coisas assim, como ele podia investir outrora. Ok. Então, na página 508, o cardeal Journet vai fazer uma comparação. São 3 olhares sobre Jesus na época dele, na Terra Santa. As pessoas que encontravam Jesus ou que ouviam falar de Jesus tinham 3 olhares possíveis sobre Jesus. Primeiro, muitos conheceram e viram-no apenas como um homem igual a todos os outros. Ele é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos, em Nazaré, filho do carpinteiro, João 6,42. E, finalmente, ele era considerado como um homem comum, não tinha diferença. Jesus é um de nós, ponto final. E podia ter surpresa de ouvir algumas pregações, mas classificava ele como um homem iluminado, ou um pouco revolucionário, um pouco homem político, bom, mas só isso, um homem. Primeiro olhar, um olhar natural. Depois, outros tiveram uma visão mais penetrante de Cristo.
eles conseguiram discernir qualidades excepcionais nele, da parte desse homem, seus ensinamentos, uma sabedoria surpreendente, uma santidade de vida que percebia algo único. Um profeta. Jesus é considerado no mundo muçulmano, por exemplo, como um profeta. Os muçulmanos que seguem Maomé e o Alcorão consideram Jesus como um profeta, mas menor que Maomé. Primeiro é Maomé. Depois Jesus, sim, é interessante, profeta. Mas filho de Deus, não. Não. Deus não tem filhos na fé muçulmana. Não. Deus não tem filho. Não é esse relacionamento de pai e filho. Não. Então, Jesus é reconhecido como um profeta. Ele vai perguntar em Mateus 16: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda é Jeremias, ou um dos profetas. Tinha, na época de Jesus, esse olhar, um segundo olhar, que é um pouco superior ao primeiro, o olhar natural, e Jesus é um homem como todo mundo. Depois, segundo olhar, Jesus é considerado como um profeta, dentre outros profetas, como tem outras religiões, outros chefes de religião. E o terceiro olhar é o olhar da fé sobrenatural, que descobre em Jesus o mistério do Verbo encarnado. É o milagre de sua vida, que vai dizer, como Tomé, o apóstolo Tomé, meu Senhor e meu Deus. A fé teologal que vai se expressar, que vai se dizer, tu és meu Senhor e meu Deus. Tu és meu Senhor, meu Salvador. Isso é muito importante para nós, de um dia em nossa vida, de reconhecer Jesus, não somente como o Senhor vago, o profeta vaga, homem vaga, não. Meu Senhor, meu Salvador. Isso é muito importante. E então, o cardeal Journet vai dizer, são 3 olhares também sobre a igreja. E podemos ir mais longe e dizer, também 3 olhares sobre minha comunidade. Quais são esses 3 olhares? O olhar do observador superficial, da pessoa que passa, que visita, que é turista, que é um pouco curioso, que vai buscar o que é essa comunidade, o que é essa igreja. Meu Deus, mas você vive isso, ok. A pessoa que vai fazer a estatística, análise, que vai fazer a observação das religiões, uma obra descritiva do exterior. E vossos pais, vossa família pode ter uma ideia da igreja assim, A igreja católica, oui, ok, eu vi na televisão lá, o chefe lá, o Papa, ele se chama assim, Sim. De uma maneira bem exterior. E a comunidade também pode ser vista desse jeito, de uma maneira natural, humana. A igreja, então, é apresentada apenas como uma sociedade religiosa, entre outras. Segundo, um observador mais perspicaz, que vai reconhecer alguns valores, quantidades de valores nesse grupo, nessa entidade que é a igreja, que é uma comunidade, e um conjunto de características extraordinárias, e mesmo de forma milagrosa, uma coisa um pouco excepcional. Quando olhamos para trás, diz Journet, para a frente, ao longo do século, continua ele, quando vimos como a instituição do papado sobreviveu a todas as instituições na Europa. Como viu, essa citação é interessante, está de surgir e perecer, como na infinita metamorfose das coisas humanas, somente ela, a igreja, manteve invariavelmente o mesmo espírito. Deveríamos nos surpreender. E muitos homens consideram como a rocha cuja cabeça inamovível que se ergue acima das ondas agitadas ao longo dos séculos. A igreja permanece.
o historiador, o homem que tem esse olhar exterior, pode dizer, meu Deus, mas faz 2000 anos, não é? E também a sucessão dos papas, depois de Pedro, continua. Quais são as instituições humanas que continuam desse jeito? Eu sublinhei a participação de um filósofo do século final do século XIX, Bergson, que é francês, que declarou isso no final de sua vida. Ele era judeu e se tornou católico no final de sua vida. Ele diz: nem na Grécia, nem da Índia, antigas civilizações, antiga, havia um misticismo completo. O misticismo completo é, com efeito, os dos grandes místicos cristãos. Pensamos no que realizaram no domínio da ação um São Paulo, uma Santa Teresa, uma Santa Catarina de Sena, um São Francisco, uma Joana d'Arc e tantos outros. Ele diz, não aparece em outras civilizações antigas. Então, para chegar ao terceiro olhar, o olhar da fé, a igreja aparece em seu mistério como uma realidade profunda, como o corpo de Cristo, que habita no seu anfitrião. A igreja, mistério da fé, a Assembleia dos Cristãos proclama cada domingo, creio na igreja, una santa católica e apostólica. E isso se pronuncia à luz da fé. Se tiramos a fé, acabou, não vamos na igreja. Se tiramos essa força, essa convicção da fé que vem do Espírito Santo, bom, acabou nossa vida cristã. É simples. Então, podemos passar de um olhar de fé a um olhar de peixe morto, natural. Ou semi-brilhante, que é, sim, eu admiro, é bonito, mas, bom, não sei. Então, onde estamos vivendo? São pessoas que têm uma vocação e que, no longo da vocação, passam de um ao outro. Passa do olhar da fé na vida do Espírito sim, de vez em quando é bom. E outro que, quase morto, perdi completamente a fé, se tornou natural, se tornou carnal. Então, eu acho que a santidade não é de passar de um a outro. A santidade é de construir, a partir de nossa pequenez, as virtudes. Construir as virtudes que vão permanecer, que vão estabelecer uma construção nova, que não será recomeçar cada semana. Não, me desculpe. Uma vocação que eu devo recomeçar ou reanimar cada mês, ou cada 6 semanas, ou cada... é impossível, não tem vocação. Não começou a vocação. A vocação deve começar e depois se construir. Se construir através de quê? Do olhar da fé e na busca do Espírito Santo, que é a alma da igreja, como vamos ver. Segundo ponto, na página 511, a igreja é uma realidade misteriosa e visível. E você pode também dizer comunidade. A comunidade, minha vida em comunidade, é uma realidade misteriosa, porque não depende só dos homens. Depende de Deus, é misterioso, é o mistério que mora no meio. E, ao mesmo tempo, visível, encarnada. Misterioso por causa da vida que anima, que é inteiramente divina. E misterioso porque ela nasce do alto. Ela vem do alto. A igreja não nasce da humanidade, ela nasce do céu, ela nasce do alto. Se a Trindade deseja fazer uma morada viva para si mesma no meio de suas criaturas, se o Espírito Santo deseja tornar-se o princípio e ainda mais o hóspede da igreja, será necessário que os homens chamados para servir a destino tão elevado
seja revestido de dons espirituais que serão como um derramamento das riquezas do sacerdócio, da santidade, da realeza, depositada para eles na santa humanidade de Cristo, cabeça da igreja. Ela é misteriosa porque ela nasce do lado aberto de Cristo. Jesus é o esposo que morre e de seu lado aberto vai nascer a esposa, igreja. Como Adão, que doou finalmente existência e vida a Eva a partir do seu lado transpassado. Jesus morre e de seu lado nasce a igreja. Ela nasce do céu. É um dom de Deus. A igreja é visível também em sua humanidade. Os seres dos quais a igreja é composta durante sua peregrinação terrena não são, de fato, nem meros corpos, nem anjos. São seres humanos, que ela compreende como tais na medida em que são dotados de corpo e alma. Ela não os dissocia de antemão, a fim de reter apenas a parte espiritual para Deus e rejeitar sua preocupação com a parte corpórea, não. Assim como a sociedade civil pode reclamar a pessoa individual integral, tendo em vista, é verdade, apenas o desenvolvimento da vida temporal, a igreja pode reclamar a pessoa individual integral, tendo em vista, por sua vez, a transmissão e o crescimento da vida divina. Voilà. Precisa, por isso, da participação da pessoa integral para a transmissão e o crescimento da vida divina. São palavras precisas, bem interessantes. E também, dentro do visível da igreja, são os poderes hierárquicos, os pastores. Como Jesus é o Verbo encarnado, finalmente faz parte da graça da encarnação de ter uma igreja, de participar de uma igreja visível, organizada e encarnada, com hierarquia de ministério, de serviço, de dons, de carisma. Faz parte da encarnação. Você pensou já isso? Faz parte. Não é uma empresa, não. Faz parte do mistério da encarnação, que existe ministério e ordem, finalmente, no corpo da igreja. Interessante. Então, a igreja misteriosa e visível vem de uma espiritualidade de transfiguração, diz o cardeal Journet. O authentique espiritualismo é um espiritualismo de transfiguração da matéria pelo Espírito, da carne pelo Espírito, da natureza humana pelo Espírito, e não do contrário. Começamos, São Paulo diz em Galatas, você começar pelo Espírito e vocês vão acabar pela carne. Não, isso não é esse sentido, é o contrário. A espiritualidade de transfiguração começou pela carne e vai se transfigurar em direção e com o Espírito. E, sobretudo, o Espírito Santo e os dons da graça têm como fim, segundo o plano actual da providência, não reduzir a nada as realidades humanas, as coisas corpóreas e até mesmo o universo material, mas, ao contrário, penetrá-los. E será só a partir da glorificação de Jesus que volta ao Pai. É engraçado essa ordem teológica. Para mim é uma coisa que merece de se ajoelhar. Então é bonita essa obra da salvação. E depois vamos precisar de esperar. Por que esperamos? Depois da cruz a igreja começa, é bom, ponto final. Não, precisa de esperar que Jesus volte ao Pai para ser glorificado e que depois do céu ele envia seu Espírito Santo na Pentecostes. E só nesse momento será a segunda missão visível do Espírito, quando será enviado os dons, os carismas, a Pentecostes, os ministérios, e a igreja assim vai poder se lançar com a plena
aprovação, autorização do Cristo, que vai, e essa igreja vai continuar o ministério do Verbo encarnado. E por isso que Journet chama seu livro a igreja do Verbo encarnado, a igreja que continua a missão de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo. É uma ordem, é uma lógica, é um tesouro maravilhoso de poder descobrir essa revelação. O Espírito Santo, então, em Pentecostes, que vai desenvolver, continuar o ministério de Cristo. E então, a época do Espírito Santo começa a época da Eucaristia e das instituições. E a partir da Eucaristia, os sacramentos, os ministérios, as ordenações, os votos, tudo que pode, que nasce depois. Santo Agostinho, eu vou citar a página 515, a igreja é o mundo reconciliado em Cristo, claro. Depois podemos avançar e ver o terceiro ponto, para finalizar, o papel do Espírito Santo na igreja. O papel escondido do Espírito Santo na igreja é comparado por Santo Agostinho como São Tomás de Aquino com o papel da alma dentro do corpo. Como o homem tem uma só alma e um só corpo, composto de vários membros, assim a Igreja Católica é um só corpo, composto de vários membros. A alma que dá vida a este corpo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da Igreja. Ela vive do Espírito Santo. Cada comunidade, cada instituto, cada fundação deve viver e se alimentar do Espírito Santo cada dia, não de outro espírito. Não é de um clima de psicologia, não é de um clima de superficialidade que vai construir a igreja e nossas comunidades. É o Espírito Santo. É a vida no Espírito, não é a vida de irmã X ou do fundador Y ou de não sei quem que vai fazer uma comunidade. Não, é a busca comum entre nós do Espírito Santo. Não é um que tem razão e outro que é completamente errado, que é a buscar. Não. Cada um deve buscar o Espírito Santo. Ponto final. O Espírito Santo é nossa meta comum, é nosso afinador comum. E isso que é importante, porque senão perdemos nossa natureza do mistério. A igreja é alimentada pelo Espírito Santo. Imagina um pastor da igreja que se torna um chefe de empresa, o que vai querer fazer na igreja de uma maneira do mundo, ele não vai seguir o Espírito Santo. Cuidado, pode acontecer isso. Não é possível. O Espírito Santo é sobre a igreja, mas devemos corresponder a ele. São duas missões, uma missão visível, a missão da encarnação, e a missão invisível que continua na igreja. Santo Ireneu, eu citei page 517. Santo Ireneu vai dizer: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus, e onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja. E toda graça, e o Espírito e a verdade. Muito forte. Não tem uma verdade separada, única, sozinha. Não existe. E onde está a igreja? Que somos no espírito de amor e de verdade. Sozinho, não, ninguém. Ninguém pode dizer, eu tenho a verdade. Não. Jesus anunciou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único que tem é Ele. Mas nós não podemos. Só podemos dizer isso, de participar do Espírito e da verdade e do amor, juntos, na igreja, em comunidade, na vida missionária,
consagrados juntos, mas não como uma ilha que tem razão, não. Isso não existe. Então, para finalizar, são 4 modos de agir do Espírito Santo na igreja, diz o Cardeal Journet. É engraçado. O primeiro modo de agir do Espírito Santo, ele prepara a igreja de antemão. Ele prepara a igreja de longe, no tempo e no espaço. O Espírito Santo prepara antes as coisas. Natanael, quando tu era embaixo da figueira, eu te vi. E ele estudava a Torá embaixo da figueira, na sombra da figueira estudava a Torá, e Jesus diz, eu te vi já lá. Nossas vocações foram preparadas antes de chegar aqui. Nossas vocações foram preparadas. Cada um de nós, meu Deus, se podíamos entrevistar cada um já foi preparado para chegar nesse momento vocacional dentro da igreja, dentro de uma comunidade. O Espírito prepara antemão. Não somente no tempo, quando você era criança, não somente no tempo, mas também no lugar. Como você chegou aqui? São quantos estados lá do Brasil que são, e mesmo quase país, podemos dizer, que são aqui? Como é possível isso? O Espírito Santo já providenciou, preparou. Então, primeiro, a ação do Espírito Santo, ele prepara. Como ele prepara teu ministério de amanhã? Como ele prepara hoje tua santidade de amanhã? Hoje. Você tem só hoje para preparar amanhã. Segundo, o Espírito Santo ilumina a igreja externamente por meio dos poderes de jurisdição confiados aos apóstolos. O Cardeal Journet que disse isso. Poder de jurisdição, organização, administração, e um corpo encarnado que precisa de ordem, que precisa de leis eclesiásticas, de organização prática. Não é uma coisa, uma nuvem, não é uma coisa entre céu e terra, não, é uma organização. Devemos aceitar isso. Essa dimensão encarnada da igreja, organização, jurisdição, que é necessária. E devemos aceitar isso. Nós somos só numa vida espiritual e sem saber quem vai fazer o quê. Uma vida comunitária e uma vida organizada, não é uma vida, mas vamos ver, vamos rezar, vamos... Não, mas, por favor, acorda. Precisa de lavar esse banheiro, precisa porque vamos acolher e a casa é cheia de sujeira. Então, precisa se organizar, precisa de disciplina, precisa de ordem, precisa de organização, administração. Terceiro, Espírito Santo penetra nas almas através dos sacramentos. Os sacramentos são as palavras e os gestos de Jesus. Batismo, crisma, ordem, escolhido por Jesus para ser sacerdote, bispo, casamento. Todos os sacramentos são a encarnação das palavras e gestos de Jesus. Bonito? De ver como devemos considerar a vida sacramental. Como você vive o sacramento? Desperta, acorda, pensa. Como você vive o sacramento dia a dia? Como palavra e gesto de Jesus, que vão me unir a Ele na medida que eu vou participar com toda a minha fé, meu coração, cada dia na missa, cada mês para me confessar, etc. Essa referência à vida sacramental. E quarto, o Espírito Santo opera diretamente nos corações, graças a Deus. Mas veja bem, talvez nós guardamos só o quarto. Eu tenho o Espírito Santo, então eu vou te explicar a notícia. Eu vou te explicar como deve ser vivida a regra de vida. Como eu tenho o Espírito Santo? Não,
veja, são quatro maneiras de agir. O Espírito Santo prepara, não é uma coisa improvisada, prepara. O Espírito Santo ilumina através do poder de jurisdição das pessoas que têm um ministério confiado. Como você olha as pessoas que têm um ministério? Você, um padre é um ministério ordenado e devemos ter uma consideração particular, um respeito particular. Um pastor de comunidade, um bispo, devemos reconhecer que ele tem um papel particular na igreja e que o Espírito Santo utiliza ele por uma função particular. Se não fazemos isso, se perdemos esse olhar, vai se tornar bagunça. Cada um, o Espírito Santo opera cada um diretamente com seus corações. Você faz uma democracia que será um chiclete. Não tem encarnação organizada, nada. Não. Então, o Espírito Santo também age através da dimensão hierárquica e através dos sacramentos, que font parte também dessa organização, se podemos dizer, das palavras e gestos de Jesus, que são as coisas essenciais que os apóstolos recolheram do ministério de Jesus encarnado, a presença encarnada de Jesus. E o Espírito Santo age diretamente, sim. No entanto, se o Espírito Santo se serve do sacramento para derramar com superabundância seus dons, com superabundância, e privilegia o sacramento. Mas os seus dons mais preciosos é para dar a graça sacramental, para além de qualquer medida, de modo que aquele que pede 2 obtém 4, aquele que pede 4 obtém 8. O Espírito Santo, uma vez recebido o sacramento, não deixa de agir diretamente no coração. Mas você percebe que a ligação entre os dois. Devemos também participar do sacramento para viver uma superabundância depois na vida pessoal. Amém? Então, eu acho que podemos concluir com isso. Depois são 3 termos que o cardeal, página 520, utiliza: a Igreja de Cristo, a caridade. É interessante. A graça do Espírito Santo na Igreja é também a caridade. A caridade direcionada, a caridade deve ser suprema, o amor deve guiar tudo, e a caridade da Igreja é sacramental. Voilà. E para concluir, podemos dizer o que o Senhor espera de nós é uma comunidade amante, uma comunidade amorosa, uma igreja amante, uma igreja amorosa, que não faz aceição de ninguém, que acolhe todos, que ama qualquer pessoa. E isso, nossas virtudes principais e heroicas que devemos trabalhar, é esse clima, esse espírito de amor entre nós. Uma igreja que vive da caridade, o espírito de amor, a caridade que purifica, que ilumina, que diviniza. Entre nós deve ser esse espírito que age. Um espírito que purifica, ilumina, diviniza. E não um espírito psicológico que vai julgar, que vai classificar, que vai se defender, que vai reclamar, que vai falar de uma maneira desajustada. Isso não é a igreja, isso é o mundo. Isso é a vida dos bichos, que vão se morder, que vão se defender. Não, isso é a vida carnal, natural. A vida do Espírito, a diferença é o amor. Não tem outra característica, e a santidade autêntica é o amor. O amor heróico em cada situação humana que um santo pode descobrir é o amor. Então, que o Espírito Santo seja realmente a alma de nossa comunidade e que sejamos iluminados e guiados em todas
nossas palavras, ações, presença, missões que devemos viver. Amém.